E começa a última semana antes das eleições na Venezuela. E o risco de um banho de sangue, como diz Maduro, de uma guerra civil, parece se aproximar cada vez mais. O ditador voltou a ameaçar os venezuelanos caso ele não vença a eleição. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você curta, que você comente, enfim, que você me ajude a alcançar mais pessoas e falar para eles da política, sempre com filtro na nossa fé cristã. Lembrando que cristão não vota na esquerda. Gente, a eleição na Venezuela acontece no próximo domingo, dia 28. Porém, continua o risco, o perigo que nós temos de duas coisas. Primeiro, de uma fraude que eu acho a mais provável, porque o Maduro não vence eleições se elas forem limpas. Isso, pelas imagens, não resta dúvida, pelo que a gente vê da manifestação popular. Então, ou nós teremos uma eleição fraudada, que eu acho muito possível, ou nós poderemos ter um golpe, porque se perde a eleição e coloca aí, de alguma forma, a força para se manter no poder, é golpe, não é golpe? Isso é golpe, não aquilo do 8 de janeiro. E o ditador venezuelano, amigo do Lula, voltou a ameaçar a população mais uma vez. Veja comigo aqui matéria do sábado, falando em relação a uma possível situação em que ele não vença as eleições. Isso durante um comício ele disse o seguinte, matéria está aqui, você acompanha comigo, ela é da Gazeta do Povo. Maduro faz novas ameaças caso perca as eleições na Venezuela. O ditador venezuelano Nicolás Maduro redobrou no sábado, dia 20, a ameaça contra uma possível derrota nas eleições presidenciais, marcadas para o próximo domingo, dia 28, em um comício em Maturim, a mesma cidade onde, horas antes, a líder da oposição, a Maria Corina Machado, havia sido recebida por milhares de venezuelanos. O ditador disse que o pleito presidencial será uma escolha entre paz e guerra, ou seja, se ele vencer, tem paz, se ele perder, tem guerra. Maduro já havia feito ameaças na terça-feira, no dia 16, dizendo que se ele perdesse as eleições, a Venezuela mergulharia em um banho de sangue. Ele está deixando claro, não está escondendo de ninguém. O ditador Maduro, um dos mais sanguinários da atualidade, ele está deixando claro o que ele pretende fazer caso ele não ganhe as eleições. E aí a gente precisa entender algumas coisas em relação às eleições na Venezuela, que a gente vai falar no final desse vídeo. Mas é uma eleição feita para ser, não vou dizer fraudada, porque seria uma fraude legal, mas a maneira que a eleição acontece na Venezuela tem a possibilidade de uma fraude mesmo eleitoral ou de uma pseudo-fraude legal, você vai entender no final desse vídeo. Veja aí imagens da Maria Corina Machado, com a população nas ruas recebendo, aplaudindo. Repito, ela não é o candidato, ela é a líder, mas ela está inelegível, sem nenhum motivo para isso, ela está inelegível. Ela é o Bolsonaro de saia, é a versão do Bolsonaro lá na Venezuela, e assim como acontece com o Bolsonaro no Brasil, ela também está inelegível, porém, nos braços do povo. O povo está demonstrando um carinho por ela que está incomodando muito o Maduro, e ela é com certeza a preferida hoje para presidir a Venezuela. Ela recebe muito carinho do povo e ela é com certeza, hoje, seria a preferência na Venezuela, porém, infelizmente, ela está inelegível. Veja essa cena. Ela foi capturada, a imagem é de uma câmera de longe, mas eu aproximei o que pude aqui para você ver esse garotinho, a emoção dele nessa tentativa, ele que é um jovem ainda, uma criança, um adolescente, a tentativa da Venezuela de se livrar de um ditador. O sonho está aí estampado no rosto da criança, ali as lágrimas, com a bandeirinha da Venezuela na mão, fica a esperança, o sorriso, a esperança de dias melhores para um povo sofrido. 7 milhões de venezuelanos já fugiram do país, tiveram que sair do país. E aí a Maria Corina viu ele, e pega ele no colo, ela que estava num carro, passando por ali, faz todo o carinho na criança, momento de emoção e momento de esperança, não só para essa criança, mas para o povo venezuelano. Imagem bonita, Deus abençoe a oposição na Venezuela e que eles consigam terminar essa eleição sem grandes problemas, que seja preservada principalmente a vida dessas pessoas. Eles sabem o risco que estão tendo. E só para a gente relembrar, olha o Maduro aí. Nesse vídeo, na terça-feira, dia 16, ele foi claro. E ele disse, ou eu ganho,
o vai ter um banho de sangue na Venezuela. Palavras dele. Ouça aí comigo. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Vergonhoso, né? Deveria ter vergonha aí o ditador de falar isso tão às claras assim, não tem medo de nada mais. Não está fazendo nada escondido, está deixando claro. Se não votar em mim, você vai correr o risco de morrer, de perder a sua vida. Deixa eu ver mais algumas coisas com vocês. Aqui depois eu quero falar a respeito das eleições, como elas funcionam na Venezuela e por que eu falei há pouco que a gente tem dois riscos de golpe, um sendo um golpe por baixo dos panos, digamos assim, fraudando a eleição, e outro seria um golpe legal, que é muito possível também. Maduro intensifica a perseguição a opositores na Venezuela. Opositores, já foram presos 12 membros da oposição foram presos aí na última semana na Venezuela. Essa é a situação. Inclusive, alguns foram sequestrados, porque a polícia entrou na casa, levou a pessoa embora e ninguém sabe para onde foi. Ninguém sabe onde está. Cargos de liderança dentro da campanha de oposição na Venezuela. Essa é a Venezuela. E é disso que nós tememos que o Brasil corra um sério perigo também. Matéria aqui da Revista Oeste. Venezuela fecha fronteiras antes das eleições. Então o Nicolás Maduro, ele avisou que vai fechar as fronteiras. Não vai ter para onde correr. Não entendi. Li a matéria toda aqui várias vezes. Não entendi exatamente por que fechar fronteiras, né? Mas ninguém entra e ninguém sai da Venezuela 2 dias antes, desde o dia 26 até o dia 29. Então 2 dias antes até um dia depois das eleições, a princípio, né? Estão fechadas as fronteiras na Venezuela. E um detalhe, Nicolás Maduro mudou algumas coisas. Olha só comigo aqui. Sob o governo do ditador Nicolás Maduro, a Venezuela fechará suas fronteiras a partir da meia-noite do dia 26. As eleições previstas para o dia 28, os Ministérios de Defesa e do Interior anunciaram a decisão. Além disso, o governo suspendeu o porte de arma, desarmou a população, e suspendeu também a proibição de bebida alcoólica até as 23 horas e 59 minutos do dia 29. Não entendi aqui se a matéria está correta, se eu entendi bem. Ele proibiu armas e liberou álcool. Então ele quer uma população bêbada e desarmada? Seria isso? Difícil entender, né? Também houve a proibição da comercialização e uso de objetos pirotécnicos, a circulação de cargas pesadas e da realização de manifestações públicas. A ditadura de Maduro determinou ainda o aquartelamento dos policiais que ficarão à disposição do Comando Estratégico Operacional e das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. Então ele pediu que todas as polícias fiquem nos quartéis, à disposição dele. Quando fala Forças Armadas, é ele, à disposição dele. Para quê? Qual é o motivo? Ele não está dizendo para a polícia fazer a segurança de ninguém, nem ir para a rua. É para ficar à disposição dele, para que ele determine algo se necessário. Além disso, ele não quer manifestações. Então, se ele perder a eleição, ninguém pode comemorar. Está me entendendo? Se ele perder a eleição, ninguém pode comemorar e a polícia tem que estar pronta para fazer algo. O que seria esse algo? Situação muito preocupante na Venezuela, né? O que pode acontecer, a gente só vai saber no domingo, dia 28, né? E aí o Lula quer tirar o dedo da reta. O Lula falou que não tem nada a ver com isso, que ele não se mete na vida dos outros. Mas o Lula sempre se meteu. O Lula sempre pediu voto para essa cambada. Para Chávez, para Maduro. O Lula sempre foi amigo de Cuba, defendeu o regime. O Lula era amigo dos Kirchner, na Argentina, defendendo sempre o regime. E agora, a hora que ele viu a situação que está acontecendo na Venezuela, ele dizia, não tenho nada a ver com isso, não vai tirar o dedo da reta, não. Tem sim. Se acontecer algo na Venezuela, o Lula é culpado, porque ele é a grande liderança da América do Sul hoje, já que ele é o presidente do Brasil, e ele é um inconsequente, que apoia ditadores, que é amigo de ditadores. Por mais que o Supremo não queira que a gente fale isso,
O Lula apoia ditadores e é amigo de ditadores e tenta levar o Brasil para uma ditadura. Afinal de contas, é só você pensar quem que o Lula recebeu no Brasil. O Lula recebeu no Brasil o Maduro, o Lula recebeu no Brasil enviados da Rússia, da China, o Lula recebeu no Brasil navios de guerra do Irã. Mas você lembra se o Lula recebeu no Brasil algum presidente, alguém importante de países de direita? Não, né? Não, porque não faz parte do convívio do Lula. Aí ele diz, eu não tenho nada a ver com isso? Como assim? Como assim? Tá aí o vídeo, quando esteve o Maduro no Brasil, ele faz questão de apertar na mão, ele faz questão de tirar foto. Se você, eu não vou colocar todos os vídeos aqui, mas você lembra ele dizendo, dizem que o Maduro é ruim, mas tá aqui o Maduro. Como quem diz, o Maduro é gente boa, o Maduro... Não é, né? Não é. Assim como o senhor Lula também, na minha opinião particular, também não é. Lula lava as mãos, matéria do Correio Brasiliense. Lula lava as mãos sobre declaração de Maduro na Venezuela. Abre aspas pro Lula. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela, com a Nicarágua, com a Argentina? Eles que elejam os presidentes que quiserem. O que me interessa é a relação Estado para Estado. E o que o Brasil ganha, o que a gente perde nessa relação? Esquivou-se Lula. Detalhe, o Lula ele falou mal do presidente da Argentina, queria até que pedisse desculpa para ele, dele dizer eu não tenho nada contra, eu não crio problema, eu sou amiguinho de todo mundo. Não é não, seu Lula. Não é não. O senhor não é amigo da Argentina, o senhor não vai ser amigo do Trump nos Estados Unidos, o senhor não é amigo de Israel, por sinal o senhor é até proibido de entrar em Israel. Os países da direita do mundo não são seus amigos não, de forma alguma. Lula destacou que o Brasil mantém uma boa relação com todos e que seria único em todo o mundo, sem disputas com outras nações. Abre aspas para ele. Uma coisa que temos que ninguém tem. Não tem nenhum país do mundo sem contencioso com ninguém como o Brasil. Não existe. Todo mundo gosta do Brasil. E o Brasil tem que gostar de todo mundo, salientou o Lula. Mentiroso esse Lula, né? Como assim, Lula? Por favor. Presidente, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente que é proibido de entrar numa outra nação, que é persona não grata. Né? Um presidente que é chamado de corrupto e comunista pelo presidente da nação vizinha, nossos irmãos argentinos. Cria vergonha, Lula. O que é isso? O senador da República, né, o ex-vice-presidente, o Mourão, ele disse aqui também, olha, Poder 360, a manchete aqui, Lula irá aplaudir banho de sangue prometido por Maduro, diz Mourão. Não vou nem ler a matéria, só quero pegar aqui realmente a manchete para você. O Mourão foi lá e falou, direto, curto e grosso, né, sem papas na língua. O Lula vai aplaudir o banho de sangue que o Maduro prometeu. Ou seja, ele está dizendo que vai acontecer um banho de sangue e vai ser apoiado pelo Lula. Olha, o vídeo está muito longo, vamos fazer assim? Vamos dividir ele, eu já lanço os dois juntos, tá? Você não vai perder nada. Só que o pessoal está reclamando comigo aqui quando o vídeo passa de 10 minutos. Então, já vem aí o próximo vídeo falando do que eu disse desde o início, desse possível golpe legal e como funcionam as eleições lá na Venezuela. Beleza? Combinado? A gente encerra esse vídeo por aqui, mas o outro já vai subir junto com esse, para que você possa acompanhar aí os dois e entender o que realmente pode acontecer e o que está acontecendo na Venezuela. Quero lembrar você que durante essa semana, a última semana antes das eleições, vou tentar acompanhar o mais de perto possível o que está acontecendo na Venezuela e trazer uma impressão para você, inclusive com venezuelanos. Tem muitos que moram aqui na minha cidade, eu conversei com alguns e eles estão tentando buscar a impressão dos parentes, das famílias que estão lá, de como está o clima, como está a situação na Venezuela, para que a gente possa trazer para você durante essa semana. Um grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você. Pode olhar o próximo vídeo que ele já está aí, está junto com esse, explicando sobre como funcionam as eleições e por que eu estou falando que pode acontecer um golpe legal na Venezuela.